Na sequência das nossas reflexões em torno da Sublime Estrela, falávamos a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo, sua referência basilar à vida futura, as reflexões em torno do reino dos céus, que cada qual de nós deverá buscar no próprio íntimo, onde ele se aloja, onde ele se situa. E a mensagem magna, que resume todas as outras trazidas por Jesus Cristo, é sem dúvida a mensagem do amor. A sua vinda ao mundo foi em si mesma um ato de amor. Abdicar do convívio das constelações e dos espíritos angélicos, seus iguais. Deixar o conforto, as estesias de regiões celestes, do convívio com almas afins, para mergulhar na densa nuvem terrestre, para atender-nos, para entender-nos, só pode ser um gesto de amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, na sua mensagem à lei do amor, nos traz uma fala belíssima que peço-lhes licença para ler. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se sobressaltaram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela induz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar a matéria. Quando Jesus enunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram, porque jamais alguém houvera falado do amor como ele. E por causa da sua maneira especial de falar do amor, é que os seus discípulos e os discípulos de sua época não tiveram nenhum medo, nenhum temor em entregar a própria vida em honra do amor de Jesus. Mas o Espiritismo vem e, ao lado do amor de Jesus, traz-nos uma segunda palavra do alfabeto divino. A primeira, o amor, dita por Jesus. E o Espiritismo traz a segunda, a reencarnação. Essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e faz com que nós entendamos o quanto de beleza que há nesse apercebimento, nesse conhecimento, o que há de intelectual nisso. Porque se o amor nos impulsa a dar a vida, as reencarnações nos atendem ao trabalho da redenção. É graças à reencarnação que nós vamos nos superando.
Como o aluno que vai dia após dia à escola para aprender lições novas. A escola em si mesma, no seu dia a dia de tarefas, não é um castigo, é uma oportunidade que o mau aluno pode converter num castigo, porque terá que reprisar, que repetir as lições que já podiam ter sido aprendidas antes. Na reencarnação passa-se o mesmo. A reencarnação em si mesma é lei do progresso, é lei de evolução. Ninguém consegue abarcar todo o conhecimento cósmico numa única existência. E isto quem consegue viver muitos anos. Mas se nós olharmos cada existência, há indivíduos que duram 50, 80, 100 anos, mas há outros que nascem e morrem, estariam fadados a nunca evoluir. Se a existência fosse apenas uma, definitiva, esses indivíduos estariam debaixo da injustiça de Deus. Porque se com uma única vida se define o para sempre, a eternidade, como é que uma criança que nasce e que morre pode ter a sua vida futura definida, se nem chegou a viver? Como é que uma criança que morre em tenra idade poderia ser submetida a qualquer juízo de valor quanto à sua existência terrestre? Não teve tempo de ser boa, não teve tempo de ser má, não teve tempo de ser mais ou menos, não teve tempo de exercitar seu livre-arbítrio, não teve tempo. Mas quando nós entendemos a reencarnação, aí esses episódios ficam tranquilos. Porque quem desencarnou na infância, quase sempre, suicidas ou homicidas que voltam para resgatar o tempo que faltava para completar a existência anterior, ou para que através de uma reencarnação de choque, de luta, de dor, de dificuldades, possa acertar-se com a consciência que grita por reharmonização. Aqueles que furtaram a vida a outros, que roubaram de outros a existência, que interromperam compromissos, missões, etc., têm ensejo de voltar para devolver. Quando vemos hoje nas nossas cidades, pequenas ou grandes, pessoas soberbas, que se sentem acima do bem e do mal, que com uma assinatura destroem vidas, quando podiam salvá-las. E ao lado desse cenário encontramos famílias inteiras, retirando das lixeiras aquilo que vão repartir para comer, competindo com as ratas, com os insetos nas lixeiras, aquilo que lhes vai dar suprimento. Só com o entendimento da reencarnação, nós vemos ali nas lixeiras os soberbos de ontem. Aqueles que tinham o nariz empinado e que hoje são obrigados a cheirar um mau odor dos guetos em que vivem, das lixeiras de onde retiram a sobrevida. É óbvio que numa sociedade cristã essas coisas não deveriam acontecer, mas porque todos somos espírito com as nossas lutas, com nossos próprios conflitos a resolver, vamos gradativamente acompanhando isso, ajudando como podemos, mas não conseguimos extinguir ainda da terra esses quadros tão terríveis, lembrando-nos de Jesus falando com Judas Iscariotes: os pobres sempre os tereis, quanto a mim, nem sempre. Quantas vezes pude ver nos Estados Unidos, em Nova York, na Filadélfia, os pobres amontoados, literalmente amontoados uns sobre outros, nas saídas de ar quente dos metrôs, para se aquecerem no frio, aqueles que dormiam na rua, os homeless. Mostrando que quem deve, resgata em qualquer latitude que esteja, em qualquer país do mundo. Porque a terra tem essa condição
de ser um mundo de provações e de expiações, esperando que o amor diminua a multidão dos pecados, como afirmou o apóstolo Pedro. Cada qual de nós se sensibiliza quando vê esse tipo de criaturas, mas nos abate uma sensação de impotência por não podermos resolver a situação do mundo. Os milhões que passam fome, que morrem de fome nos países da África, da Ásia, das Américas e da Europa. Com tanta comida que há no mundo, nos lixos ricos das grandes cidades, quando são atiradas fora, as matérias ainda não tocadas, os produtos ainda não tocados, porque passaram da validade, estavam estocados nos armários, nos freezers, enquanto tanta gente daria a vida para comer estragado, passado, fora de prazo. Se não fosse a lei da reencarnação, como é que iríamos entender isto? Senão como uma brutal injustiça de Deus. Daí propôs-nos Jesus, o amigo celeste: fazei amigos com as riquezas do mundo, com as riquezas da iniquidade até. Fazei amigos. Vamos ajudar como nos seja possível para diminuir a ignorância na terra, para diminuir a fome no mundo. Não com esses programas absurdos, hediondos de exploração politiqueira, não. Mas ajudando mesmo as pessoas a ganhar o seu sustento. Não é mantê-las na mão dando 1 quilinho hoje, 1 quilinho amanhã, e amanhã elas voltam a buscar outro e estão sempre sob nossas rédeas, não. É libertar o indivíduo, dando-lhe o peixe ao mesmo tempo em que lhe ensinamos a pescar, dando-lhe emprego. Não adianta eu manter uma pessoa com comida, porque ela vai se desacostumando a trabalhar e vai gostando de viver de bolsas, de tickets. Quem é que não gosta de passar o dia esperando a bolsa chegar? Os espíritos maduros não suportariam isto, mas a massa da humanidade é imatura e vai se aclimatando a todos os sistemas que lhes são impostos. É um crime condenar uma sociedade a receber farnéis e não a comprar seus farnéis com a dignidade do seu salário. Não sejamos simplistas, não podemos ser simplistas e ficar aplaudindo essas iniciativas que escravizam o homem brasileiro, que já é analfabeto e agora sem emprego será um objeto nas mãos malsãs de exploradores da política e da administração públicos. Daí então, nós pensamos que a reencarnação de fato vem nos abrir um outro ângulo de visão. Porque se nós explorarmos hoje, sob qualquer que seja o espectro, nós vamos voltar amanhã nesse mesmo contexto. Os machos exploradores do passado retornam hoje como mulheres feministas, porque elas não suportam sofrer o que fizeram outras sofrer. Então desejam mudança. A mudança é feita por aquele que criou o problema, porque ele próprio não suporta viver sob o guante que engendrou um dia. Encontramos mulheres que detestam cuidar de casa, detestam cuidar de marido, detestam cuidar de filhos. Elas são homens reencarnados. Gostam de andar na rua, gostam de passear, gostam de viajar, gostam de muita coisa. São os homens
recém-reencarnados como mulheres, ainda com psiquismo masculino, adaptados socialmente à feminilidade, mas não psicologicamente. No psiquismo, elas rejeitam tudo que é tipicamente feminino. Mas são eles que voltam em nova estrutura para mudar aquilo que eles próprios criaram, imaginando que eles iam reencarnar para sempre no sexo masculino. Por isso dizemos aos machistas de plantão: juízo. Porque são os mesmos os espíritos que ora nascem homens e depois nascem mulheres. E os machistas de agora certamente voltarão amanhã convertidos em Conceições e Madalenas, com seios bem grandes para ter bastante filho. E certamente terão que casar-se com as esposas de hoje, convertidas em Sebastiões e Gregórios, caminhoneiros, jogador de futebol, para que elas tenham bastante filhos. Fico analisando à luz da reencarnação o que seria um machista chegando no mundo espiritual e achando diante de si uma fila de ex-maridos das reencarnações em que foram mulheres. E muitas mulheres encontrando ex-esposas das encarnações em que nasceram homens. É da lei da natureza. Então, esse feminismo tolo de guerrear contra os homens, ou esse machismo absurdo de submeter as mulheres, nenhuma dessas posições resiste à reencarnação, à lei de causa e efeito. Nenhuma dessas posições, porque todas elas são tolas, são infantis. O feminismo não deve ser a postura aberrante que prostitui a alma reencarnada como mulher. O feminismo deve ser essa audácia, essa coragem que tem a verdadeira mulher de ser esposa, de ser mãe, de ser trabalhadora, de ser profissional, de ser um agente de mudança social. Mulher com toda a honra. Nada de querer esconder a sua feminilidade se mascarando de homens, com aquele espírito deste tamanho na boca, fedendo a tabaco, se encharcando de alcoólico, como agora as estatísticas estão dizendo, que as mulheres estão bebendo alcoólico mais do que homens. E porque muitas têm vergonha de aparecer, de ir aos psicólogos, de buscar tratamento, o quadro apenas piora. Por que isto? Os bons espíritos estão dizendo que o mundo está nas mãos das mulheres, porque elas são mães. E são elas que educam os espíritos. Se elas se perdem, como ficarão os espíritos que reencarnam por seu intermédio? Foi Allan Kardec que perguntou no Livro dos Espíritos qual era a missão mais importante, aquela que Deus delegou aos homens ou aquela que Deus dedicou à mulher. E o Espírito de Verdade nos diz que a missão da mulher é mais importante que a do homem, porque é ela que o educa. No mundo de hoje, em que lamentavelmente se vem dando às mulheres uma má educação, elas têm que ser ou top model, ou modelos de revistas de nu, e as menininhas ficam alucinadas. E são as mães que as levam. A carreira da minha filha. E eu interpreto essa carreira em dois sentidos. É a partir disso que a gente fica pensando no amor de Jesus que nos fez nascer homens, ou que nos fez nascer mulheres. Há um sentido nisto. Quando Allan Kardec indaga no Livro dos Espíritos, na erraticidade no mundo espiritual, o que é que preferem os espíritos? Renascer como homens ou renascer como mulheres?
E dizem os imortais: o que importa ao espírito, na escolha do corpo, é o tipo de tarefa que terá que desempenhar na terra. A importância que a gente dá ao nosso corpo se deve ao fato de que nós o escolhemos em razão dos compromissos que teríamos que dar conta aqui no mundo. Quem nasce como mulher não nasceu como mulher por acaso. Comece a verificar que na pauta dos seus deveres, a condição feminina lhe ajudará muito mais do que se elas fossem homens. Mas aos homens também, o fato de ter reencarnado com essa morfologia é para o tipo de atividades, de comprometimentos que lhe caberá ou que lhe caberão na existência corporal. Daí então, a reencarnação vem nos chamar a rever nossos conceitos de vida no mundo. Quem são os homens? Quem são as mulheres? Senão os espíritos de Deus, os filhos de Deus, temporariamente vestidos num corpo carnal, em função dos compromissos que veio realizar. A gente começa a valorizar a reencarnação, começa a valorizar a condição nossa. E mesmo quando alguém sinta em si, na sua intimidade, alguma condição inversiva, está num corpo masculino e sente as inclinações femininas, está num corpo feminino e tem as inclinações masculinas. Isso tem um sentido educacional na lei de Deus. Não é para que ninguém se perverta, para que ninguém se corrompa. É para que a gente aprenda a valorizar o outro gênero, o outro sexo, começando pelo alto valor, o valor que a gente mesmo se dá. Não é para que a gente se torne alguém que malbarata a existência, mas alguém que valoriza a existência, que lhe trouxe essa inversão psicológica, dizendo que há em cada um de nós essa dualidade, porque somos os mesmos, repito, os espíritos que ora nascemos homens, ora nascemos mulheres. Cada qual de nós carrega em si essa dualidade. E pode ocorrer situações em que uma dessas pulsões esteja mais exacerbada que a outra. O nosso lado masculino esteja mais exacerbado que o lado feminino, nada obstante a gente esteja num corpo feminino. Ou que o lado feminino esteja exacerbado mais que o masculino, embora estejamos num corpo masculino. Homens afeminados, que não precisam se prostituir. Mulheres másculas, que não precisam se prostituir, por causa da lei da reencarnação, em que somos os mesmos os que ora nos matriculamos num ou noutro gênero, e temos que fazer a vida crescer, a vida brilhar, numa ou noutra condição. Daí, quando Jesus Cristo falou do amor, e os povos estremeceram, recebeu a adição do Espiritismo que falou em reencarnação. É a grande explicadora para todas essas diferenças que encontramos no nosso meio social, que encontramos na nossa família, todos esses conflitos que existem na nossa própria intimidade. Conflitos que muitas vezes a gente não tem a audácia de dizer, de contar, de abrir para ninguém. Muitas vezes conversamos com os psicólogos, com os analistas, mas quase sempre se procura esconder, se colocar um tapetão em cima, como se isso resolvesse a questão, que é educativa. Quando nós passamos a assumir a nossa psiquia, o nosso psiquismo, nós passamos a agir com seriedade na vida.
Não importa o que os outros vão dizer de nós. A nossa consciência de que eu estou a caminho do grande rei, enfrentando as minhas lutas provacionais, as minhas dificuldades, os desafios, num mundo caracterizado pelas provações e pelas expiações. Eis a justiça divina. Não atiremos pedras sobre ninguém, porque diz-nos o Eclesiastes no Velho Testamento que há tempos de se atirar pedras, mas há tempo de se recolher as pedradas. Todas as pedras que hoje atirarmos, não tenhamos dúvidas de que elas se voltarão como nós, como se fosse um bumerangue, que segue seu périplo e volta no sentido de quem o atirou. Mas quando nós pensamos em Jesus como nosso Consolador, verificamos que no Evangelho de João, Jesus nos faz a promessa do Consolador. Se me amais, diz-nos ele, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, se referia aos discípulos, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é atender aos mandamentos. Se me amais, atendei os meus mandamentos. E aí então eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco eternamente. Jesus Cristo promete-nos uma mensagem que pudesse ficar conosco ao longo da nossa evolução. Eis o sentido de eternamente. E esse Espírito de verdade, diz ele, que o mundo não pode ver, porque não o conhece, não tem noção. Vós o conheceis, diz Jesus aos discípulos, porque ele habita convosco. Veja, mas está falando num presente. Hoje ele habita convosco e no futuro estará em vós. O que nos leva a entender que esse Espírito de verdade que o mundo não entendia, por isso não tinha olhos para ele, era o próprio Mestre Jesus. Daí ele dizer aos discípulos, vós o conheceis, porque ele habita convosco e em breve estará entre vós. Nós começamos a sentir a lógica de se admitir que esse Espírito de verdade seja o próprio homem de Nazaré, numa condição agora que poderia ficar conosco para todo sempre. No corpo é impossível. Ninguém pode ficar no corpo físico eternamente, mas em espírito sim. E é esse Espírito de verdade que coordena uma equipe imensa, a falange do Espírito de verdade, composta pelos grandes guias espirituais da humanidade, espíritos que fizeram sua evolução na terra ou não. Os que fizeram sua evolução na terra ligados a todos os povos da terra, da Ásia, da África, da Europa, as partes do mundo antigo.
e das Américas, quando nos reportamos ao mundo novo, que existe oficialmente desde 1492. É a partir disso que nós vamos sentindo mais uma vez o amor de Cristo sobre nós, porque essa falange do Espírito de verdade é composta por entidades que nós não fazemos sequer ideia, porque conhecemos os espíritos ligados ao movimento espírita do Brasil, assim mesmo não conhecemos todos. Ouvimos falar de Dr. Bezerra de Menezes, é o nosso querido médico dos pobres. Ouvimos falar de Eurípides Barçanufo, apóstolo do Triângulo Mineiro. Ouvimos falar de Joana Angélica, a mártir da independência na Bahia, hoje conhecida como Espírito Joana de Ângeles, que tem como médium Divaldo Pereira Franco. Ouvimos falar de Emanuel, que veio para o Brasil como Padre Manuel da Nóbrega e que teve como seu instrumento de trabalho o médium Chico Xavier de saudosa memória. Conhecemos um ou outro. Se vamos ao Rio Grande do Sul, conhecemos Francisco Spinelli, dentre outros. Se chegamos aqui no Paraná, conhecemos Lins de Vasconcelos, dentre outros. E vamos dessa forma, viajando pelo Brasil, e conhecemos as entidades que participam dessa falange do bem, sob os auspícios da falange do Espírito de verdade. Mas e os outros países? Também têm suas representações. Ouvimos falar de Portugal com a rainha Santa Isabel, a sofrida esposa de Dom Dinis, aquela mesma que esperava o rei sair do palácio para que ela fosse às redondezas levar pães para os necessitados, até que um dia, quando ela se preparava para sair, o marido teve que voltar com os cavaleiros e a encontra pronta para sair, com os aventais abarrotados de pães, que ela ia vestida mais simplesmente. E ele, que não sabia das ações de sua esposa no campo da caridade, pergunta-lhe: que levas nos aventais? E ela encheu a alma de confiança em Deus e disse para o rei, seu marido: são rosas. Deixe-me vê-las. E quando ela não teve alternativa e abre os aventais, ela mesma se surpreende com a catadupa de rosas em que se converteram os pães. As narrativas portuguesas, para enaltecer o espírito maternal da rainha Santa Isabel nas terras de Portugal, do seu castelo em Leiria, se derrama por toda a pátria portuguesa a cultura espiritual, a confiança na rainha Santa Isabel. Se chegarmos nas terras francesas e acharemos lá o rei bondoso, São Luís de França. E em cada povo onde chegarmos, na África, na Índia, na China, no Japão, acharemos ali espíritos nobres que reencarnaram-se nessas terras, projetando o amor de Cristo por sobre as criaturas, adaptadas à cultura, à moralidade desses povos, dessas gentes.
O Espírito de verdade, então, o Consolador, não veio ao mundo para o Brasil apenas. É certo que o Brasil tem acolhido melhormente, o tem desenvolvido em bategás, em ondulações notáveis, em côdeas generosas. Mas o Consolador veio para as ovelhas tresvariadas da casa de Israel. Como disse o Senhor: venho como outrora, as ovelhas tresvariadas, desgarradas da casa de Israel. E deste modo, nós avançamos nessa concepção de que Jesus nos ama tanto, que não perde tempo e nos envia sempre quem e o que nos possa atender no trabalho de nossa evolução. Até agora, são poucos aqueles que têm olhar para Jesus. Nada obstante, ele tenha dito no seu tempo de convivência na Galileia: quando eu for erguido no madeiro, aí então atrairei todos a mim. E só depois da crucificação é que os próprios discípulos começaram a entender quem era de fato Jesus. Como os filhos só começam a pensar na criatura que foi sua mãe quando ela viaja e se converte em estrela. Só começamos a avaliar os esforços do nosso pai, aquele mesmo pai que não era muito carinhoso, que não nos punha no colo, que não fazia muito chamego, mas que nunca nos deixou sem o apoio doméstico. Trabalhava de sol a sol para que nada nos faltasse no lar e nos amava do seu jeito, na sua timidez, na sua cultura, nem sempre aclarada por uma boa formação, por uma boa educação, mas quando eles se vão, nós sentimos o vazio que ficou dentro de casa, que ficou na nossa vida, e aí começamos a valorizar. Meu pai tinha esses defeitos para comigo, mas era um homem muito honesto. Foi com ele que eu aprendi a ser honesto, a cumprir a palavra, a empenhar a palavra e não voltar atrás. Foi ele que me ensinou a ser digno, a não usurpar o que não fosse meu, a não tirar nada de ninguém. Aí é que a gente começa a avaliar. No mundo terrestre nós ainda somos assim. As pessoas passam a ter valor reconhecido por nós depois que elas morrem. E com Jesus Cristo não se passou diferente. E Ele o anunciou: quando eu for erguido no madeiro, então atrairei todos a mim. Nós começamos a pensar seriamente nos ensinos de Jesus depois de sua morte. Depois da sua crucificação e bem depois. Quando as lutas, as dores, os dramas começaram a visitar o nosso campo evolutivo. E é por isso que o Espírito Camilo reuniu um pugilo de almas que amam a Jesus Cristo, cada qual no seu nível, cada qual na sua estatura moral, cada qual no seu campo intelectual, para organizar um trabalho que pudesse servir como pálida homenagem evocativa nesses tempos que prenunciam Natal nas comemorações terrestres. E é daí que nós encontraremos ainda
na voz da codificação, o Espírito de verdade a nos dizer: tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres e a caridade, que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento e abnegação. Nós nos devotamos a alguma coisa quando nos entregamos de alma e corpo, quando nos envolvemos, diríamos hoje na nossa linguagem contemporânea, quando vestimos a camisa de alguma proposta, de algum ideal, de alguma instituição, de alguma causa, nos devotamos a esta causa, nos tornamos devotos dessa causa. E porque nos tornamos devotos dessa causa, passamos a trabalhar por elas sem interesses. Trabalhar pelo prazer de servir a essa causa a qual nos devotamos. Aí está a abnegação. Aquela segunda milha a que Jesus nos levou a entender. Quando alguém te pedir caminhes 1000 passos com ele, caminha 2000 passos. Quando alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Quando alguém te bater numa face, apresenta a outra. E isto se chama abnegação. Fazer um pouco além do que está previsto, do que seria o nosso compromisso inicial. E o evangelista Lucas escreverá, filtrando essa ideia: quando eu tiver feito tudo o que eu devia fazer, serei ainda assim um servo infiel, porque não fiz mais do que a minha obrigação. Daí Jesus Cristo nos propôs a segunda milha, a outra face e a túnica a quem pedisse só a capa. Quantas vezes no nosso trabalho profissional, onde nós ganhamos o sustento da vida, nosso horário é até às 5 horas, suponhamos. Se o chefe disser-nos: você pode guardar essa pasta ali, e nós vamos guardar a pasta até às 5h05. Amanhã eu faço, que meu horário já deu. Somos servos infiéis. Ah, mas isso é do governo. Não, é nosso. O governo não tem nada. Isso é nosso, nós é que pagamos com o nosso imposto. Vejamos que a nossa noção do que é público, do que é do governo, é muito equívoca. O governo não tem nada, o governo é um administrador do que é nosso. Enquanto eu não tiver essa consciência, eu estarei arrebentando os orelhões da rua, porque é do governo. Aí o governo aumenta o imposto nosso sobre nós para consertá-lo. Eu arrebento os coletivos, é do governo. Eu ponho fogo, é do governo. É nosso, eu estou queimando o próprio pé. Estou dando tiro no próprio pé. Porque o governo não tem nada. O governo é uma entidade subjetiva que lida com as coisas objetivas da gente. Nosso dinheiro, nossos prédios, tudo é do povo. O governo é uma entidade que se forja e a cada período a gente muda. Porque o governo não tem vida própria se a gente não lhe der. Então nós vamos começando a desenvolver maturidade, a saber que a gente tem que respeitar as coisas, a vida,
a nossa vida, as nossas coisas. Nós vamos amadurecendo na medida em que desejamos ser abnegados e devotados. Essas palavras passaram a tomar cheiro de pieguice. E as pessoas falam isso torcendo o nariz. Mas a doutrina espírita fez ressurgir na abnegação e no devotamento conceitos eminentemente lúcidos de responsabilidade e de compromisso. Daí então, Jesus Cristo veio trazer-nos essas possibilidades de a gente amaciar um pouco a alma, deixar que as mãos do mundo superior massageiem nossa intimidade. E aí então, através do devotamento, aquilo que a gente faz, porque quer fazer, e da abnegação, ampliando o leque daquilo que a gente faça, aprimorando a qualidade do nosso fazer, dando um pouco mais do que aquilo que nos seria obrigação. São medidas de lucidez, de maturidade. O que são 10 minutos a mais, 15 minutos a mais? Se uma pessoa idosa na rua me pede para ajudar a atravessar o pacote, a bolsa de compras, que me custa segurar pelo braço, dar-lhe o braço? É a segunda milha. Quando estamos na condução, a gente aprendeu em casa com nossos pais a respeitar os mais velhos. Aí a gente só respeita os mais velhos. Quando deveríamos aprender em casa a respeitar as pessoas. Porque de repente está no ônibus junto de nós um jovem com um peso desastrado e que eu podia ceder meu lugar para ele está com peso. Ah, mas é jovem. Mas está com peso. Do mesmo modo, se eu vir uma jovem gestante, ah, mas ela só tem 17 anos, mas ela está gestante. Eu não vou ceder meu lugar apenas para uma gestante de 40 anos. Então não é problema da idade, é a nossa abnegação, é fazer um pouco além do que me foi pedido. Porque no ônibus tem 2 lugarzinhos lá na frente, para deficientes, para idosos, para gestantes. Mas se de repente os 2 lugares já estão ocupados e entra um deficiente, um idoso, uma gestante, qual é o problema de eu dar o meu lugar no meio do carro? Não, o lugar para esse povo é lá na frente. A nossa maturidade nos vai levando a ampliar o bem que a gente faz. Não precisamos esperar fazer um grandíssimo bem para sair nos jornais. Vamos colecionando bem. A cada dia, a gente faz o bem possível no trânsito. Quando a gente vê aquele sujeito costurando assim, para parar no sinal, arriscando provocar um acidente, a matar alguém ou a se matar. Para parar no sinal por ansiedade e dar de dedo no trânsito. Seria tão mais fácil. Vem um sujeito dando seta para passar? Vá com Deus, meu filho. Onde eu vou, eu posso chegar 5 minutos depois. E deixa o outro passar. Se vir que alguém está na estrada nos desafiando e diminui a velocidade, deixe ele desaparecer no horizonte. Não vamos tomar aquele lado do bicho velho. Ah, ele vai ver quem eu sou. Bobagem. Tolice que acaba no necrotério. Vá com Deus, meu filho. Quando um não quer, 2 não brigam. Nada, porque eu não sei quem é que está manejando aquele carro. Eu só sei que é uma pessoa desequilibrada. Senão não estaria desafiando o outro na estrada, transformando o carro num tanque de guerra. Mas eu não sei quem é. Mas eu sei quem eu sou.
ou estou me esforçando por saber-me. Então, nada de passar recibo à loucura. Se alguém nos ameaça, deixa ameaçar. Nada de querer enfrentamentos com o mal. Foi Jesus, nossa estrela, que nos recomendou isso. Não contender com o mal. Não contender com o mal. Porque se é o mal, é desequilibrado. E como é que eu vou ficar me digladiando com o desequilíbrio? É claro que eu vou me tornar um desequilibrado também. Se for alguma coisa grave, eu tenho que tomar providências. Eu registro na polícia uma ameaça de morte ou coisa do gênero. Essas forças foram criadas na terra para atender às coisas da terra. Mas eu não tenho que fazer justiça com as minhas mãos. Nada disto. Costumo lembrar de um exemplo que um dia ouvi. Se visitarmos em determinada ocasião um sanatório psiquiátrico e ao passarmos por uma das celas, um doente mental encher a boca de cuspe e nos atirar, e a gente então enche a nossa e atira nele, o psiquiatra vai ter muita dificuldade em saber quem é que fica na cela. Porque se é o outro que é doido, na hora que ele me cuspiu eu limpo e passo com cuidado da outra vez. Mas se eu quiser cuspir nele, alguma coisa está errada. Por que eu estou do lado de fora e o outro está do lado de dentro da cela? Ficamos iguais. Então, os espíritos começaram a falar de Jesus, esse devotado, esse abnegado espírito, que veio à terra e deu muito mais do que a gente podia receber. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, disse-nos ele. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho revelado. João 15:15. Vejamos a que ponto chegou Jesus, de nos enaltecer, de nos aproximar dele. Já não vos chamo servos. O servo era um escravo, era alguém que atendia ordens. O servo não sabe o que faz seu senhor. Eu tenho vos chamado amigos, porque tudo que ele pôde nos dizer, ele nos disse. Tudo que ele pôde nos ensinar, nos ensinou. Tudo que aprendi do meu Pai, vos tenho revelado. Que amigo é Jesus? Que amigo foi Jesus? E então, no rumo da sublime estrela, dizem os nossos benfeitores, diz o Espírito Camilo, por mais se discuta sobre a sua figura excelsa, contra ou a favor, a realidade é que Jesus prossegue a estrela fulgurante na noite caliginosa da humanidade, na noite escura da humanidade, anunciando a boa nova do seu Natal, capaz de penetrar e sensibilizar, ativar e clarificar o âmago de todos aqueles que, mergulhados nas difíceis lutas da terra, fazem-se homens de boa vontade, espalhando bênçãos em seu nome. Chegou ao mundo nos braços de uma tecelã e de um modesto carpinteiro, cercado pela moldura da natureza em festa. A sua vida se desenvolveu desde cedo, demonstrando a que viera, quando dialogou com os doutores do templo aos 12 anos de idade, conforme rezam as tradições. Conviveu com todos os tipos de criaturas
exaltando a simplicidade e a alegria de viver, a fidelidade ao bem e a fraternidade, a responsabilidade nos atos e o amor. Falou sobre o bem, sentindo-o. Ensinou o bem, vivenciando-o e a ele se entregando. Passou pela terra como a brisa que sopra na primavera, deixando o aroma da sua passagem numa verdadeira floração de bênçãos variadas. Esteve no mundo como um marco de permanente esperança, insuflando coragem nas almas aterradas de pavor ante as próprias deficiências. Somente Jesus Cristo conseguiu ensinar e exemplificar com seu viver as lições que nos passou. E se hoje, quando evocamos seu luminoso Natal, nos vemos engolfados nessas ondas de felicidade, é porque o Senhor de Nazaré, mais e melhor do que qualquer outro, transformou-se em caminho, em verdade e em vida para todos nós, em todos os tempos e em todas as dimensões da vida terrestre. Deste modo, o Espírito Camilo abre o texto natalino no rumo da sublime estrela, ensinando-nos que neste Natal deveremos abrir a alma para que o brilho dessa sublime estrela nos alcance os recônditos do ser, tão atribulado, tão angustiado, depois de um ano de tantas peripécias, de tantas lutas, de tantas lágrimas, de tantas dores, de poucas alegrias. No Natal, enquanto reunimos a família ao redor da mesa farta, quando reunimos os amores para as trocas de mimos, dediquemos um instante, 1 minuto, 2 minutos, para elevar os nossos espíritos e dizer a Jesus da nossa gratidão. Os filhos que nos rodeiam, os netos, os amigos, a família, a oportunidade de estarmos de pé, de estarmos no corpo, de estarmos trabalhando ou estarmos buscando. Tudo isto, agradeçamos a Jesus no dia evocativo do seu natalício, para que quando chegue o ano novo, nós tenhamos nesses registros de Cristo na alma o incentivo para mais um ano de trabalho valoroso, de dar a segunda milha, a outra face e a túnica a quem nos pedirá a capa somente. Nestes tempos agros do mundo, queridas irmãs, queridos irmãos, mantenhamo-nos no rastro da sublime estrela. Busquemos nesse rumo nossa integração com Jesus Cristo. Não com o Jesus Cristo crucificado e morto, mas com este Senhor vivo, com essa vida abundante, com este caminho da verdade e da vida, que nos abraça amorosamente e nos espera, vitoriosos e felizes, no seu reino de amor, que admitimos não esteja tão próximo, mas que temos a esperança de não estar tão distante. Sentindo essas estesias do Natal, digamos ao nosso amigo celeste, descrucificado e solto nos nossos caminhos: vem, Jesus.